A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da nossa escola dominical, que será ministrada no dia 31 de agosto de 2025, que tem como tema a nossa lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Esse é o tema da lição que será ministrada no próximo domingo, no dia 31 de agosto. Nós estamos dando continuidade ao ensino desse trimestre. A nossa lição, ela fala sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Em meio às perseguições, a igreja ainda cresce, graças ao nosso Deus. Então a lição que nós vamos falar hoje, uma igreja que se arrisca. E nós já temos falado sobre a igreja, que somos eu, você, somos nós. Quando se fala na igreja, não estamos falando nas paredes, na edificação, mas somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Ele nos levantou aqui na terra para sermos a sua igreja. O texto áureo, ele diz assim: mas ele, ou seja, Estevão no caso, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, verso de número 55. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática, ela diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Aleluia. Você foi capacitado por Deus. Nós, como igreja, fomos capacitados por Deus para enfrentar esse mundo perverso, esse mundo hostil, esse mundo que ele faz de tudo para denegrir a nossa fé, para destruir a nossa fé e os nossos valores. Ele está interessado nos nossos valores, corromper a nossa vida, Mas o texto áureo diz que, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Nessa situação, Estevão estava sendo acusado, foi levado perante os sacerdotes, perante os maioral, e ele disse que via a glória de Deus e via Jesus, viu o céu aberto. Isso causou uma ira muito grande naquele povo, e teve uma consequência trágica na vida de Estevão. Porém, ele não abriu mão daquilo que ele tinha aprendido, daquilo que tinham ensinado a ele. Ele não abriu mão dos seus valores. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso foi o que aconteceu com Estevão. Foi acusado, foi apedrejado, mas ele foi fiel até a morte. A leitura bíblica diária, ou seja, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15, e Atos capítulo 7, do verso 54 ao verso 60. Atos capítulo 6 diz, o verso 8: Estevão, cheio de fé
e poder fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos chamados libertos, e dos sirineus e de alexandrinos, e os que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram um homem para que dissesse: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsa testemunha, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e as leis. Porque nós lhes ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar. Nós ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar. Essa foi palavra blasfemas que eles acusaram Estevão de ter falado. E mudaram os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Atos 7. E ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá. Saulo presenciou o apedrejamento de Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. Ou seja, não imputes a ele este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Essa foi a leitura que nós fizemos. Então o verso 8 ele diz que Estevão, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, ou seja, aqueles que saíram, aqueles da diáspora, aleluia, que por causa da repressão, por causa da perseguição, eles fugiram. Eles saíram e retornaram a Jerusalém. Eles faziam parte dessa sinagoga dos libertos. E esses eram os que disputavam com Estevão. Ou seja, eles queriam impor tudo aquilo que eles aprenderam. Aleluia. E Estevão, sendo um diácono, a qual foi levantado entre os 7 para cuidar das viúvas de fala gregas, porque Estevão também falava o grego. Então houve uma facilidade de conversa, e estes debatiam com Estevão, não aceitando a pregação de Estevão e querendo impor algo da parte deles. Mas Estevão permaneceu firme. Estevão permaneceu firme. Então esses foram os que se levantaram
Então mas eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito que estava em Estevão. Aleluia. E nós sabemos que quando está se perdendo uma disputa, sempre se tem uma carta na manga. Algo que vai de encontro a alguém. E aquilo pode causar um estrago muito grande. Foi o que eles fizeram, levantaram falsa testemunha. O verso 11 diz assim: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e incitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, e arrebataram e levaram ao conselho, ou seja, pegaram ele e levaram ao conselho, apresentaram falsa testemunha que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas, ou seja, levantaram a acusação contra Estevão. Mas a lição que nós estamos estudando, ela diz: uma igreja que se arrisca, uma igreja que os seus valores são muito importantes e eles não abrem mão dos seus valores, mesmo que isso venha lhe causar a morte. Foi isso que aconteceu com Estevão. Ele não parou, e ele proferiu palavras ali que deixou aquele povo mais irado. Aleluia. Dizendo que ele via os céus abertos e via Jesus no céu, à direita do Pai. E aquele povo não acreditava na ressurreição de Jesus. Isso incitou mais ainda a ira. Aleluia. E a palavra de Deus está dizendo que eles gritavam com alta voz quando ele dizia que via a Jesus no céu. Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade e o apedrejaram. Ou seja, apedrejaram até a morte. Mas nessa leitura nós vemos algo muito importante. Aleluia. Nesta passagem, no comportamento de Estevão, que nos remete à crucificação de Jesus, quando Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. E naquele momento a qual Estevão estava sendo apedrejado, imagine comigo que tamanha era a dor pela qual Estevão estava sofrendo, levando aquelas pedradas a ponto de chegar a morrer. Aleluia. Imagine o sofrimento. Mas ele ainda clama por aquele povo e diz a Deus para que não imputes a ele esse pecado, ou seja, não atribua àquele povo o pecado que eles estavam cometendo ali, do seu apedrejamento que levaria à morte. É uma lição muito grande para nós. É uma lição muito grande. Será que nós conseguiríamos pensar no bem futuro de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que estava nos apedrejando e que esse apedrejamento seria para nos levar à morte? Será que nós ainda iríamos clamar por este povo? Será que teríamos força suficiente para clamar por este povo? Aleluia. Mas foi o que Estevão fez. E depois dele clamar, ele dizer a Deus que não imputes a ele esse pecado, a palavra de Deus diz que tendo dito isto, adormeceu, ou seja, passou para a eternidade
morreu. Aquele povo conseguiu o que eles queriam, que era matar Estevão. Mataram Estevão. Mas não conseguiram tirar o objetivo que levou Estevão a ser fiel. Não conseguiram tirar de Estevão a certeza que ele morreria ali, mas ele estaria com Deus. Ele ganharia a sua salvação. Ele não fez uma troca porque ele sabia o que ele queria. Aleluia. E Estevão morre, mas ele herda, aleluia, o maior prêmio que um homem pode herdar é a salvação da tua alma. Aleluia. A introdução, ela diz assim: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhido para a diaconia, que está em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, que era Estevão, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo o cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor, que somos nós. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio, o seu sofrimento, marca um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, o cumprimento da palavra de Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8, verso 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1 e 8. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos que a morte de Estevão, quando a palavra de Deus diz que em tudo Deus tem um propósito, é isto. No início da igreja houve perseguição. O povo saiu para vários cantos das redondezas onde eles habitavam. E nessas saídas, por causa da perseguição, o evangelho foi propagado aqui, ali e acolá. Aleluia. E este povo retornou a Jerusalém. Mas deixou uma semente, deixou algo. E agora a perseguição aumentou. Aleluia. Mataram Estevão. Mataram Estevão. Porque ele estava anunciando a Jesus. E como houve também perseguição contra Jesus, também o povo sofreria perseguição por amor do seu nome, ou seja, do nome de Jesus, por amor desta palavra, do Evangelho. Aleluia. E após a morte de Estevão, aleluia, a igreja sai dos muros de Jerusalém, aleluia, alcançando até os confins da terra, chegando a Castro, chegando a Registro, chegando a Sete Barras, chegando a Piraí, chegando ao estado de São Paulo, chegando ao Brasil, ao mundo. Aleluia. E o Evangelho está sendo propagado. E hoje, através de mim, de você, através de nós estamos dando continuidade a este ide. Aleluia. Jesus disse que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, foi onde nasceu, onde iniciou,
Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ainda está sendo anunciado o Evangelho. Ainda existem povos que não ouviram, mas o Evangelho chegará até ele. E a palavra-chave da nossa lição é martírio, ou seja, sofrimento. Sofrimento. Isso faz parte da nossa vida. Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos sofrer. No mundo nós vamos ser perseguidos. Mas tende bom ânimo, não desista. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão. Não se venda, não se troque. Aleluia. Mas permaneça firme. Permaneça firme. Então o tópico de número 1 da nossa lição, ela tem como título Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada, ou seja, contrariada, debatida. Aleluia. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Estão debatendo a minha fé, a sua fé, estão contrariando a nossa fé, estão querendo nos fazer parar. Aleluia. E o subtópico de número 1, aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos, capítulo 6 e capítulo 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo o cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Aleluia. Então nós aprendemos com Estevão que a fé cristã, ela sempre será questionada. A fé cristã sempre será debatida. Estevão, ele enfrentou oposição e também nós vamos enfrentar, estamos enfrentando oposição. A fé sempre será colocada à prova. Será que você já foi provado alguma vez? Aleluia. Por causa da fé? Por causa de uma opção que você fez? Será que você já foi provado? Aleluia. Muitas das vezes nós somos questionados. Muitas das vezes nós somos provados. O questionamento é o porquê que você abriu mão de uma vida para você ser este crente, esta pessoa que deixa os prazeres da vida para estar dentro de uma igreja. Você sabe responder o porquê? Você tem que saber responder o porquê. Aleluia. Um dos porquê é porque nós trocamos quantidade por qualidade. Nós abrimos mão de uma vida que só nos traz prejuízo.
pode trazer consequências trágicas para nós termos uma qualidade de vida. Nós sabemos que a escolha nossa é porque nós sabemos que a nossa vida, ela não termina aqui, ela terá continuação em outro lugar. E este outro lugar, aleluia, são dois apenas, céu ou inferno. Aquele que fizer o melhor vai para o céu. Aquele que fizer o pior vai para o céu. Aquele que for para o inferno, aquele que for para o inferno não consegue alcançar o céu. E aquele que foi para o céu está livre do inferno, da condenação. Então nós sabemos que vamos ser questionados. Vamos ser provados a nossa fé. Provar a nossa fé é nos colocar em situação pela qual possa nos constranger, possa nos ameaçar. Mas nós não abrimos mão, não nos vendemos, conservamos os nossos valores, porque nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Agora, nós aprendemos também com Estevão que toda escolha precisa de qualificações. Para você ser alguém espiritualmente, você tem que ter qualificações. Na escolha dos diáconos, houve, aleluia, uma exigência, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, nós sabemos que muitos, no dia de hoje, têm um desejo de estar em evidência, de ser visto, ser conhecido. Aleluia. Mas nós aprendemos com Estevão que isso não é importante. Isso não é importante. Aleluia. O importante é nós estarmos na presença de Deus. O importante é nós termos uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter conhecimento, sabedoria. Aleluia. Porque para estar em evidência não é difícil. Muitos compram uma posição, mas essa posição é posição de homem. Agora, uma posição perante Deus é diferente. É necessário pagar o preço. Pagar o preço. E nós vemos que Estevão, ele pagou o preço. Estevão, ele fazia parte de uma classe que em muitos lugares é considerada a mais baixa, ou seja, um diácono. Ele não era um pastor, ele não era um evangelista, ele era um diácono. Aleluia. Mas esta posição pequena perante muitos, para Deus era muito grande. Porque quando foi instituído, quando foi chamado esses homens para ser consagrado ao diaconato, foi para um importante negócio. Se é importante, não é pequeno, não é grande, tem valor. Então, para estar em evidência, precisa pagar o preço, e muitos não querem. E muitos não querem, porque pagar o preço é para poucos. Pagar o preço é se submeter ao que Estevão se submeteu. Não se vender, não abrir mão dos princípios, dos valores. Aleluia. Mesmo tendo a sua vida ameaçada.
Isso se chama chamada. O desejo, ele está no coração de muitos, mas a chamada é para poucos. Porque quem é chamado, ele paga o preço. Ele suporta. Aleluia. Ele suporta. Então, a morte de Estevão houve perseguição e o povo foi disperso para fora de Jerusalém, e o evangelho foi levado a outros povos. Isso nós aprendemos com Estevão. E em tudo Deus tem um propósito, até na morte. Até na morte. Deus tem um propósito. Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Aleluia. Então Ele permitiu que Estevão fosse morto, que a perseguição aumentasse para que o povo saísse e o evangelho fosse anunciado. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, aqueles que vieram da diáspora, aquele que falava o grego e não falavam o hebraico nem o aramaico, se levantou contra eles, porém eram povos conhecedores, não eram pessoas qualquer, né? Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho, que está em Atos 6 e 9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios, grandes sinais entre os povos, que está em Atos 6 e 8. É interessante observar que o verbo grego aqui usado é anisteme, com o sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos, quando disse que houve testemunha falsa que se levantaram para acusar Jesus. Então eles disseram que Jesus era falso. Era um falso, né? Anteriormente, Cristo fora atacado no ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo de objeto de ataque. E a igreja se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivos das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Então a inveja tomou conta daqueles líderes religiosos, porque eles viram que os seus templos se esvaziavam. Aleluia. E esse povo, ele corria para onde existia um evangelho de poder, onde havia milagres e prodígios, e isso trouxe um ódio muito grande, Então nós vemos que esse ataque, ele veio de pessoas conhecedoras. Aí nós vemos que Estevão, recém-consagrado, ele estava no início do seu ministério, viu a sua fé sendo atacada. Aleluia. Será que nós suportaríamos? Será que suportaríamos ser atacado no início da nossa fé? Será que nós acharíamos que compensaria continuar
Aleluia. Os judeus de língua grega viram as suas sinagogas esvaziar e o povo se interessar pelas pregações de Estevão. E o ciúme acendeu a ira. E o ataque foi grande. Aleluia. Eles investiram contra Estevão. Mas a palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 10 e verso 22: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então, por causa do nome de Jesus, aleluia, nós vamos ser odiados pelos povos. Aleluia. E odiado de todos serei por causa do meu nome. Isso foi Jesus dizendo. Aleluia. Mas Paulo também, ele ensina ao seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, aleluia, sofre as aflições como um bom soldado. Aleluia. Sofrer aflições, sofrer as perseguições, sofrer os ataques como um bom soldado. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? O que nós entendemos quando nós pronunciamos esta palavra como um bom soldado? Se existe o bom soldado, também existe o mau soldado. O ruim, aquele que é ruim, aquele que é mau. Aleluia. Aquele que não condiz com aquilo que está sob a sua responsabilidade. Um bom soldado, aleluia, ele luta todas as batalhas. Um bom soldado, ele não foge, mas ele encara. Aleluia. Ele vai em frente, ele não retrocede. Ele corre, se não puder correr, ele anda. Se não puder andar, ele se arrasta, mas ele não para. Este é o bom soldado. Tu, porém, sofre as aflições como um bom soldado. Então a fé, aleluia, sobre ataque, essa. Vão tentar nos parar. Vão fazer de tudo para nós desistirmos da nossa caminhada. Mas como um bom soldado, nós iremos até o fim. Aleluia. E como recompensa, ganharemos a salvação, a coroa da vida. Aleluia. E Estevão não abriu mão. Estevão não abriu mão. Aleluia. A verdade prática, ela diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Aleluia. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar este mundo perseguidor. Aleluia. E Estevão fazia parte desta igreja. Estevão fazia parte desta igreja que foi capacitado por Deus. Por isso ele não abriu mão. Segurou seus valores, manteve os seus valores até o fim. Mesmo vendo a sua fé sob ataque. Mas ele não desistiu. Não desistiu. Aleluia. O subtópico de número 3 diz: a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susetel, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão, Atos 6 e 9. Os léxicos, ou dicionário grego-português, observam que este termo
era frequentemente usado no contexto de discussão, ou seja, discussões religiosas ou filosóficas, entre diferentes pontos de vista, estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias, impor aos outros uma forma de enxergar as coisas. Em outra palavra, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor suas convicções através de uma narrativa bem construída. Aleluia. Então nós vemos aqui que havia uma disputa desses judeus helenistas, desses judeus que cultivavam uma cultura grega, desses judeus que falavam a língua grega. Aleluia. Estevão também era um que fazia parte também, era um que tinha também uma origem grega, mas ele sabia em quem tinha crido. E este povo, eles disputavam, ou seja, debatiam com Estevão, não aceitando a ideia, não aceitando os ensinamentos, mas querendo impor os seus. Querendo de qualquer forma impor os seus ensinamentos. Aleluia. Tirando os ensinamentos corretos de Estevão e implantando os deles. É isso que eles queriam. Esse que era o debate. Os judeus da diáspora, nascidos fora de Jerusalém, foram os que levantaram acusações contra Estevão para impedir o crescimento do cristianismo. Mas Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, não se intimidou e continuou. Aleluia. Então Estevão não aceitou, porque Estevão, ele tinha recebido um alimento genuíno. Aleluia. Ele foi escolhido um diácono a dedo no meio do povo. Aleluia. Ele não foi um qualquer um. Aleluia. Ele foi aquele que fez parte daquela escolha, que tinha aquelas qualidades. Aleluia. Um bom caráter, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ele não era qualquer um. E não era qualquer palavra que iria intimidar Estevão. Então Estevão continuou até o fim, perseverou até o fim, porque Estevão sabia que mesmo se a sua vida fosse ceifada como foi, aleluia, ele seria um vitorioso, como foi um vitorioso. Paulo dizia que o morrer para ele era lucro. Aleluia. Porque a morte de um cristão autêntico, verdadeiro, é garantia de vitória. Aleluia. E Estevão segurou firme até o fim, não abrindo mão. Aleluia. Sendo questionado, sendo provado, sendo perseguido. Aleluia. Mas manteve a sua fé convicta. Aleluia. Foi por isso que ele viu os céus abertos. Aleluia. Viu a glória de Deus, viu Jesus à direita do Pai. Porque ele não era um qualquer um, mas foi um homem escolhido. Aleluia. Subtópico de número 4. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, que está em João 7:12. E quando Jesus ressuscitou, criaram narrativas de que seu corpo havia sido roubado, ou seja, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. E eles inventaram que o corpo de Jesus foi roubado, fora roubado dali. Aleluia. Aleluia. Para que
aquilo que as mulheres falaram sobre ter visto Jesus, aleluia, ressuscitado, não ganhasse, aleluia, não ganhasse distância, não fosse transmitido a muitas pessoas, a várias pessoas, aleluia. Então eles disseram que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar Deus estranhos. Está em Atos 17 e 18. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas. Qual é o falso testemunho que é dado para a igreja hoje? Aleluia. Qual é o falso testemunho que é dado para a igreja hoje? Que a igreja não tolera, não suporta, não aceita aqueles a qual nós já temos conhecimento, não preciso mencionar. Aleluia. Que a igreja é contra isso ou aquilo. Aleluia. Muitas coisas nós estamos vendo no dia de hoje. Aleluia. Mas o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o levante haverá. Haverá o levante. Haverá o levante. Aleluia. Porém não terá êxito. Não terá êxito. As falsas narrativas serão levantadas contra a igreja. Aleluia. Acusações e mais acusações. Sem base bíblica. Sem fundamento. Mas isso para impedir o crescimento. Aleluia. Mas nós vemos aqui, na nossa lição desse trimestre, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Em meio às perseguições a igreja cresce, porque é propósito de Deus. Mataram Estevão, aleluia. A igreja saiu para fora dos muros de Jerusalém e houve crescimento. E houve crescimento. Então nada pode parar a igreja do Senhor. Nem falsas narrativas, nem acusações poderá parar a igreja do Senhor. Porque a igreja é dele, não é nossa. Aleluia. O tópico de número 2, ele diz: Estevão e a igreja que defende a sua fé. Será que nós defendemos a nossa fé? De que forma nós defendemos a nossa fé? Aleluia. Defender a fé é você ser acusado, mesmo sabendo que terá prejuízo, mas você se mantém firme. Isso é defender a fé. É não se vender, não se trocar. Aleluia. Princípios e valores seguro. Não abrir mão. Isso significa defender a fé. Deus, na história do seu povo, esteve conhecido como o primeiro defensor da fé cristã. Primeiro defensor da fé cristã. O primeiro mártir da igreja. Ele faz
uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel. O capítulo de número 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra Deus como sempre, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do povo, mas também relata propósitos principal dessa história. Provar que Jesus é Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central para apontar Jesus Cristo. Então, defesa da fé é nós apontarmos para Jesus Cristo. É por causa dele, é por ele que nós continuamos a nossa caminhada. Aleluia. É porque ele nos garante a salvação da nossa vida. É porque ele tem nos tirado do lamaçal do pecado. É porque ele tem nos prometido uma vida eterna e nos dará. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz no livro de Números 23 e 19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, aleluia, vai acontecer. Então a nossa fé, nós defendemos a nossa fé porque nós temos certeza da nossa salvação. E ela não vem de qualquer jeito. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Então aqui no subtópico 1 do tópico 2, ele vai dizer que Estevão é conhecido como o primeiro defensor. Aleluia. O primeiro defensor da fé cristã. Aquele que defendeu ela com unhas e dentes até o fim. Aleluia. Aquele que não abriu mão mesmo no meio de ameaças. Mesmo sendo apedrejado, sentindo as dores ali, ele não desistiu. Aleluia. Ele podia negar ali aquelas pedradas pararem de vir contra ele. Mas não. Não. Ele defendeu a sua fé cristã até o último momento da sua vida. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Ou seja, ele não está morto. E vivo. Mas não eu, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, ele está vivo, ele foi crucificado com Cristo, mas quem vive nele não é ele. É Cristo que vive nele. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim mesmo. Ou seja, a si mesmo por mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele está crucificado com Cristo. E quem vive nele não é ele. É Cristo que vive nele. Aleluia. Se Cristo vive em nós, a nossa vida é diferente. Ou seja, tem que ser diferente. Porque se eu, carnal, conduzir a minha vida, ela terá um destino. Mas se minha vida for dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, ela será diferente. Ela será diferente. Ela suportará todas as provações. Aleluia.
Nós seremos enquadrados nesse verso de número 20 de Gálatas 2. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Então esse é defender a fé cristã. É saber que nós estamos crucificados com Cristo. Ou seja, nós não podemos desistir. Nós temos grudado a Ele, unido a Ele. Isso é defender a fé cristã. Então Estevão, conhecido como primeiro defensor da fé. E ele também é conhecido como o primeiro mártir da igreja. Aquele que sofreu, o primeiro que sofreu na pele. Aleluia. Por amor do nome de Jesus. Aleluia. Teve até a sua vida ceifada, foi apedrejado até a morte. Aleluia. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aleluia. Por isso ele foi o primeiro mártir, porque para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava crucificado já com Jesus. Ele já estava crucificado com Jesus. E quem vivia nele era Jesus. Aleluia. Então o morrer para ele era ganho. Aleluia. Porque depois da morte de um crente, de um salvo, de um escolhido, aleluia, nunca mais haverá sofrimento. Nunca mais haverá perseguições, nunca mais haverá dor. Aleluia. Por isso é ganho. Por isso é ganho. Aleluia. Então Paulo diz aos Filipenses que porque para mim o viver é Cristo. Isso é a defesa da fé. E o morrer é ganho. Aleluia. Aí entra o mártir, aquele que sofreu e morreu, mas ele ganhou, ele não perdeu nada, mas ele ganhou. Aleluia. Ele apresenta também Jesus. Aleluia. Estevão faz uns relatos de várias pessoas, vários personagens, mas ele também apresenta Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o Deus que salva. Aleluia, ele apresenta. Aleluia. Por isso ele guardou a fé dele. As pregações de Estevão era para arrependimento, era para conserto, mas apresentando Jesus como aquele que é o Deus que salva. O Deus que salva. Mas ele também apresentou o próprio Cristo. Quem que era o Cristo? Jesus é o Deus que salva. E Cristo? Cristo é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Aquele que ressuscitou. Aí que as coisas pegaram. Porque aquele povo não cria na ressurreição de Jesus. Não cria. Mas ele ressuscitou. E Estevão, ele sofre as consequências. Sofre as consequências. Mas ele não desiste. Não desistiu e nem abriu mão. Aleluia. O subtópico de número 2 vai falar sobre coração endurecidos. Concluindo sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar
Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então Estevão, ele prega, milagres acontecem. Deus usa a sua vida na presença de todos. O povo se rende a ele, vão chegando a ele, o povo vai presenciando. Ou seja, o povo é testemunha da ação de Deus. Eles vê todo o movimento, tudo aquilo que está acontecendo. É presenciado. Mas eles continuam com o coração duro. Ou seja, nada pode penetrar naquele coração. Aleluia. Será que muitas das vezes nós não estamos assim também? Será que muitas das vezes nós não podemos fazer parte deste grupo de pessoas que ouvem, presenciam, mas não abrem o coração? Não permite que o Espírito Santo ele entre, ele faça morada. Se mantém fechado. Aleluia. Não se dobram. Não aceitam. Já tem uma opinião formada. Aleluia. O povo não é forçado a nada, tem livre-arbítrio. Mas da consequência, ninguém escapa. Aleluia. Então nós estamos ouvindo a palavra dia e noite, de segunda a segunda. Aleluia. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos forçados a aceitar nada. O povo não é forçado a aceitar, ele tem livre-arbítrio. Aleluia. Pode se manter com o coração duro, não tem problema. Aleluia. Mas ninguém escapa das consequências. Se você escolheu, aleluia, ter um coração duro, não se esqueça que mais dia menos dia haverá consequências. E dela ninguém escapa. Ninguém escapa. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, o verso de número 9. Eu gosto muito deste verso. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e receia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, faz aquilo que o teu coração quer que você faça. Você é livre, você tem liberdade, é o livre-arbítrio. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Aquilo que você está vendo, está desejando, vai e faz. Aleluia. Porém, esta palavra é complicada. Porém, que por todas estas coisas, tudo aquilo que você está fazendo porque você quer, você gosta, é opinião sua. Tudo isso Deus vai trazer a juízo. E do juízo de Deus, ninguém escapa. Do juízo do homem podemos até escapar, mas do juízo de Deus, ninguém escapa. Então aquele povo tinha o coração duro. Eles ouviam a pregação, eles viam os milagres, viam a ação de Deus. Porém o seu coração era duro. E Salomão diz aqui, um conselho aos jovens: tenha liberdade para fazer tudo aquilo que você desejar. Faça. Mas não esqueça
que de tudo aquilo que você fizer, Deus vai trazer a juízo. Esse era o coração endurecido. Coração endurecido. O tópico de número 3 vai falar sobre Estevão e o martírio da igreja. O subtópico de número 1 diz assim: contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54, Estevão contempla a glória de Deus. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Atos 7:56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Então, nós vemos que o martírio da igreja, o sofrimento da igreja, o sofrimento de Estevão, aleluia, diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória do Senhor. Então aquele povo pegaram Estevão, levaram perante os maioral lá. E acusações e mais acusações. Aleluia. Mas naquele momento o céu se abriu. Aleluia. E Estevão viu a glória de Deus. E quando ele declarou isso, aquele povo se enfureceu mais ainda. Aleluia. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Aleluia. Então nós vemos que foi dessa forma que aquele povo se enfureceu. Aleluia, porque eles não acreditavam em Estevão. A pregação de Estevão mostrando que Jesus foi morto por aquele povo, eles enfureceram. Os judeus que os arrastaram para fora, e eles iniciaram algo terrível, que foi o seu apedrejamento até a morte. Mas antes de morrer, ele contempla a glória de Deus, ele clama por aquele povo. Jesus foi perseguido e morto, porque ele anunciou o reino de Deus. Aleluia, o reino dos céus. Estevão também foi morto por não negociar seus princípios, mas anunciou até o fim este evangelho. Anunciou até o fim a Jesus Cristo ressuscitado. Não abriu mão. Aleluia. Mas isso incentivou, aleluia, aquele povo a colocar mão em Estevão, levar para fora e apedrejá-lo. Aleluia. Mas ele contempla a vitória da cruz. Ele contempla, aleluia, porque ele sabia, ele entregou o espírito dele a Deus. Aleluia. Porque ele tinha certeza, já foi aberto os céus para ele contemplar o que estava aguardando a ele. O subtópico de número 2, que é o último desta lição, ela diz: perdoando o agressor. É fácil perdoar? É difícil, hein? É difícil. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja,
Não coloque sobre ele, não pese sobre eles este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui uma figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Olha o que termina aqui. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelos perdidos. Quem é esta igreja? Essa igreja tem que ser eu, você, nós. A igreja que se dá pelo perdido, ou seja, aquela igreja que busca de Deus o perdão para aquele povo, para que eles alcancem a salvação. Mesmo no momento de apedrejamento, sendo Estevão apedrejado, sabendo ele que iria morrer, aleluia, ele ainda diz a Deus: não lhe imputes a este o pecado, ou seja, não deixe sobre a responsabilidade dele este pecado, aleluia, liberando perdão. Porque o desejo de Estevão com aquele povo é que eles alcançassem a misericórdia de Deus, ele alcançasse a salvação de Deus como Estevão tinha alcançado. Aleluia. E que a sua morada fosse o céu. Aleluia. E que ele pudesse presenciar como Estevão presenciou a glória de Deus, Jesus. Aleluia. Ao lado de Deus. Aleluia. Aleluia. Este deve ser um modelo a ser seguido. Aleluia. Em sua última declaração, Estevão mostra o seu comprometimento com a salvação. Todos podem errar, mas também todos podem ter direito à salvação. Aleluia. E ele pede por este povo que eles não sejam culpados, mostrando o seu perdão. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Este é o modelo que nós devemos seguir. Nós temos que ter um comprometimento com a salvação. Essa salvação não é apenas a nossa, mas de todos aqueles a qual nós pudermos alcançar para o reino de Deus. Amigos, inimigos, ricos, pobres, todos. Jesus veio para todos. Aleluia. E ele deixou esse direito de anunciar a todos, a mim e a você. A mim e a você. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Essa toda criatura são esses que estavam apedrejando, como aqueles que poderiam estar abençoando. A toda criatura. Então Estevão entendeu o propósito da salvação. Estevão entendeu o propósito que Deus tinha com a vida dele. Porque ele era um homem de bom caráter. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e um homem que tinha sabedoria. Ele provou a sua sabedoria, pedindo a Deus que não imputasse àquele povo o pecado. Porque, aleluia, ele também queria salvação para aquele povo. Amém? Essa foi a lição de número 9. A conclusão, ela diz assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo, de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É um modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. Esta é a igreja que se arrisca. Será que eu faço parte dela? Será que você faz parte dela?
Que nós venhamos fazer parte desta igreja que se arrisca. Que nós venhamos fazer parte dessa igreja que vai até as últimas consequências, arriscando pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos falando sobre a lição de número 10. Deus abençoe a todos, que Deus possa continuar falando na nossa vida através de tudo aquilo que foi falado sobre esse tema da nossa escola bíblica. Uma igreja que se arrisca. Deus abençoe a todos.